Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, né? Aula inaugural, aula aberta aqui para a Prefeitura de Tianguá, né? Nós temos aí só 5 editais abertos, é isso? E a vantagem e a desvantagem. Boa noite, João, tudo tranquilo? A vantagem e a desvantagem, né? Vantagem para mim, né? Sou professor da disciplina, professor Brando, e esse conteúdo programático, conhecimentos gerais do município de Tianguá, está em todas as etapas, fundamental, médio e superior. Não tem para onde você correr. Não tem para onde correr. Tem lá conhecimentos gerais do município de Tianguá. E aí tem problema logo de cara, né? Qual o problema logo de cara? Qual foi a banca que foi escolhida para o nosso certame? Vocês que já começaram aí as suas inscrições e tal, né? A inscrição vai até o dia 19 de março. Qual é a banca que foi escolhida? Digam aí para mim. Já fizeram prova dessa banca? Gostaram dessa banca? Quais foram as impressões que vocês tiveram dessa banca? Eu, particularmente, eu já fiz algumas provas dela, eu acho horrível. Né? Por que que eu acho horrível? Porque é difícil? Não necessariamente difícil. É porque, às vezes, a Consulpan, ela vai, ela vai sempre na nota de rodapé. Ela não pega o assunto geral. Por exemplo, ela realizou Eusébio, né? E ela perguntou lá, estava no meu material, perguntou a altitude média do município de Eusébio, município da região da Grande Fortaleza. Questão do ano passado, altitude média. E agora, de novo, a quem interessa a possa, ela foi selecionada novamente para fazer o concurso de Eusébio, a MT, a Autarquia Municipal de Trânsito de Eusébio também vai ser a Consulpan, tá? Mas antes de nós começarmos nossa aula propriamente dita, com as nossas questões, são 25 questõezinhas aí, né? Eu espero dar tempo de terminar dentro do nosso prazo, para não ficar muito cansativo para ninguém, né? Hoje nós vamos focar na aula aberta, vai focar principalmente no que é a banca e os conhecimentos gerais do Eusébio e como é que isso já foi cobrado no concurso de 2016, quando a banca foi a US, tá? Vou só mostrar aqui um PowerPointzinho, é uma apresentação do trabalho que o IB, né, e o professor Brando fazem. Rapidinho, não vai demorar nem 5 minutos, porque 5 minutos online é uma eternidade, né? Pelo menos costumava ser. Prontinho, está aqui nossa apresentação. Bora lá, apresentação, abra a apresentação. Pronto. Ah, prontinho. Olha só. Edital publicado. Não tem choro, não tem vela, não tem blá, blá, blá. Ah, não é uma seleção. Não é seleção. Para começo de história. Muitas prefeituras estão realizando seleções. Isso aqui não será uma seleção. Isso aqui é um concurso público efetivo, com todas as vantagens e desvantagens que um concurso público possa ter, né? Hoje é dia 7 e a inscrição termina no dia de São José, certo? Então tem 12 dias aí para correr atrás. A remuneração pode chegar até 15 mil, isso deve ser para a área de saúde, médico, enfermeiro, né? Para essa área. Com certeza não é para professor, certinho? E outros cargos. 3 dimensões: fundamental, médio e superior, certinho? Os nossos cursos funcionam da mesma maneira para todas as instâncias, e a maneira é essa daqui, ó. Vídeo aula, apostila, simulado, revisão final, grupo do WhatsApp e tira dúvidas. Brando, eu não pude assistir a aula, sei lá, estava indisposto, estava cansado, cheguei tarde do trabalho, minha mãe estava doente, meu filho estava doente, eu estava doente, sei lá por quê. As aulas são ao vivo, no entanto, ficam gravadas, né? Comprou o nosso curso, fez a parceria conosco, a aula está gravada, você assiste aí depois. Ah, teve um ponto na aula que eu não entendi, plantão tira dúvida.
Nossos próximos concursos, se você quer sair da zona serrana e quer voltar a morar ou quer morar junto ao litoral, nós temos aí previsto também concurso Beberibe, concurso. Aquiraz fez agora uma seleção para professores, seleção, mas vai realizar concurso público geral. Educação, segurança, trânsito, professorado, né? Pentecoste e Baturité, né? Baturité tá aí na região de Maciço, região serrana também. Pentecoste já mais no sertão norte. E quer Carneiro, no caminho aí do Cratinho de Açúcar. Lavras da Mangabeira, também previsto. Juazeiro do Norte, eita Jesus. Lembrando que todos esses concursos nós podemos ter, entre outras coisas, Consupan, podemos ter IDECAM, podemos ter UPA, que realizou Nova Olinda e vai realizar Farias Brito, né? Brejo Santo, URCA, Universidade Regional do Cariri. O certame acontece agora, no próximo domingo, dia 16. Farias Brito previsto, banca já escolhida. Eusébio, os cargos já foram definidos, falta só escolher a banca. Está lá em processo. Maranguape, prefeito de Maranguape, aqui na região da Grande Fortaleza, já sinalizou que vai ter pelo menos 550 vagas entre guarda municipal, área de educação e área de saúde. Itaitinga, realizando seleção, mas vai realizar concurso também. Quixaramubim, o edital está aí publicado, já tem uma turma em andamento. Missão Velha, em breve. Salitre, Tarrafas, com Supan. E aí, o nosso trabalho é provado e aprovado, né? Nós temos aqui alguns primeiros lugares. Ah, eu preciso ser primeiro lugar? Não. Você tem que estar dentro do número de vagas ou dentro do cadastro reserva, o mais próximo das vagas possíveis, né? Aí eu passei no cadastro reserva, mas tinha, sei lá, 50 vagas para cadastro reserva, né? Eu sou o 48º. Uma hora você vai ser chamado, né? Só vai demorar mais. Se você for o primeiro do cadastro reserva, a probabilidade de você entrar é infinitamente maior, mais rápida. Entrar você vai, tá? Nós temos aqui, em primeiro lugar, em Pindoretama, técnico em enfermagem. Primeiro lugar de Pindoretama, em ciências. Nível médio, nível superior. Segundo lugar, em Uruoca, nível superior. Sexto lugar, primeiro lugar e primeiro lugar de novo em Poeiras, nível superior, área de educação. Tianguá, que é o nosso foco de hoje, e o nosso know-how, a nossa história. Essa história aqui, particularmente, caríssimos, tem uma coisa engraçada, por assim dizer, né? O nosso simulado, que aconteceu uma semana antes da prova de Jijoca, de Jericoacoara, eu elaborei uma questão perguntando o nome do aeroporto de Jijoca de Jericoacoara, que inclusive nem é em Jijoca, é em Cruz. No domingo caiu a questão exatamente igual. Exatamente igual. Em Iguatu, 2022, já estou há algum tempo com o IB, tá? Questões mal elaboradas, mal feitas. Entramos com recurso, a questão caiu, nossos alunos foram aprovados. Granja, Itapajé, Barro, Mombaça, do mesmo jeito. Acopiara, Porteira, mesmo jeito, tá? E aí, o nosso sistema de trabalho. Aulas ao vivo, sempre, né? Comigo, será terça, quarta, quinta, não sei qual dia. A aula fica gravada, não tive acesso naquele dia, vai ter acesso posteriormente. Grupo dos alunos no WhatsApp, material atualizado sempre, sempre. Por isso que a gente faz a primeira aula aberta, né? E aí depois a gente vai atrás e faz um devassa em tudo que é bibliografia possível, né? Até porque a Prefeitura de Tianguá lançou um livro em 2018, né? Tianguá, Terra da Gente. Eu já encomendei o livro já está chegando por aí, para ampliar o nosso escopo. Simulados, no nosso caso, simulados são questões autorais, você não vai ver as questões de concursos anteriores, porque o assunto se repete, mas a questão não se repete. Revisão, nós vamos fazer revisão agora
para Brejo Santo, ao longo da semana que vem, 1 ano de acesso à plataforma. Brando, eu não passei para Tianguá, sei lá, deu um bug, não passei. Mas todo o assunto previsto no edital e previsto no nosso concurso, você vai continuar tendo acesso. Ah, mas não vai ter outro curso de Tianguá, mas vai ter curso com informática, vai ter curso com matemática, vai ter curso com português. E tudo isso você vai aproveitar novamente, tendo acesso aí, durante 1 ano, a esse banco de informação, né? Nós temos aqui caderno de questões, vários cadernos, português, matemática, didática, questões e provas 2024 e já 2025, da Consulpan, né? Disciplina de português e didática para a área de educação, né? O nosso professor de didática muito bom, o professor Bruno, é um dos professores de didática da casa do IB, excelente, Bruno Marques, né? Simulados, de modo geral, português e matemática, são os grandes vilões dos concursos, de modo geral. E aqui a nossa central de vendas, né? Que é garantir aprovação, fecha parceria aí com o IP. Concurso público, garanta sua vaga, revisão final, dentro da linha do Instituto Consupan, e aqui o chefe, né? Ah, e tal, o curso existe, tem uma sede física, não é só um curso online da galera que está lá no sul, no sudeste, no centro-oeste, que nem nunca ouviu falar de Tianguá. Inclusive, se eles soubessem de Tianguá de verdade, eles não saberiam que Tianguá tem uma réplica da Casa Branca. Pelo menos tinha a última vez que eu fui lá. Ainda tem, vou até sair daqui, prontinho para voltar para vocês que moram em Tianguá, me confirmem aí se ainda tem aquela réplica, uma casa que era uma réplica da Casa Branca em Tianguá. Boa noite, né? Eu acho que eu tirei a foto em frente a essa réplica, né? E tal. E também quando chega o inverno, ali em junho, eu vi uma galera maluca andando de moto no meio da serração, empinando, né? Você não via nada, só o farol para cima da galera andando de moto, tendo o máximo de coragem, o mínimo de juízo. Tranquilo? Caríssimos. Viram quem é o IB? Viram inicialmente quem é o professor Brando? E agora vamos trabalhar. Pode ser assim? Nós temos aí até 9 horas, até as 21, talvez passe um minutinho, outro do horário, certo? Não muita coisa, 5 minutos, 10 minutos no máximo, né? Tá todo mundo cansado e tal. Não é a ideia. A nossa ideia é fechar no tempo hábil, mas também a nossa ideia é resolver todas as questões. Eu tenho quase certeza que você recebeu aí pronto, você recebeu um e-book. Recebeu um e-book? Salvo engano, eu acho que no e-book não tinha gabarito. Confere? Todo mundo acessou o e-book, viu lá o material e tal. Salvo engano, não tinha gabarito. Por um motivo simples. Nós vamos resolver as questões aqui. Certo? Turma formando, manda o gabarito e tal. Mas toda aula, sem exceção. Conteúdo, exercício. Conteúdo, exercício. Conteúdo, exercício. Tá? Eu falei sempre 1 minuto, 1 minutinho e meio, não mais do que isso, que o tempo não nos permite, para você tentar resolver a questão. E aí, na sequência, nós começamos com a resolução das nossas questões. Posso começar? Posso dar o start? Pronto? Pau na máquina? Valendo? Então, pronto. Disseram nada. Então, opa! A Juana já me autorizou aqui. Então, vamos embora. Tomara que o Meet hoje queira trabalhar conosco. Parece que ele está querendo trabalhar. Prontinho. Vamos lá. Começar aqui com o beabá. De antemão, já antecipo para vocês. O IB, e eu particularmente, né, nós trabalhamos com 3 fontes de informação. IPESP, Estado do Ceará. Informações do site da Prefeitura de Tianguá e informações do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Certinho?
aqui é o base. É o mínimo que qualquer material minimamente decente deve ter. No entanto, Tianguá é um polo turístico. Tianguá é um polo de produção de energia eólica, por incrível que pareça. Existe produção de energia eólica na zona serrana do Ceará, no caso, a região aí da Ibiapaba, certinho? Então, o que é que acontece? Nós vamos acrescentar a essas três fontes aqui alguns livros, certinho? Material mais robusto. Hoje, nem tanto, que é a nossa primeira aula. Então, a gente vai dar uma aliviada na questão do material, né? É o start, é o ponto de partida. Por que isso? Porque quando uma questão é mal elaborada, quando a questão é mal feita, quando a questão está dúbia, tem duplo sentido, nós precisamos interpor um recurso. E para interpor esse recurso, eu tenho que ter uma bibliografia. Eu não posso simplesmente dizer assim, eu acho que está errado. Eu sou quem? Ninguém. Eu não sou ninguém na fila do pão. Tá? Ninguém. Não, baseado no que o professor Brando disse, não, eu não publiquei nada. Baseado no livro tal, página tal, de acordo com o IBGE, de acordo com o IPES. Aí não. Aí nós temos um arcabouço, uma bibliografia que vai respaldar, que vai garantir a nossa linha de argumentação. Garantir a argumentação não significa dizer que a banca vai aceitar nosso recurso. Beleza? Então, vamos para frente. Bora lá. Primeiro, nós vamos ter aqui a Tianguá, né? Formato de Tianguá, bem singular. Nós temos aqui ao norte o município de Moraújo. Nós temos mais ao norte aqui também, para cá, Granja e Viçosa do Ceará também, mas na porção norte. Brando, eu não estou vendo o município de Granja. Essa imagem é do IPES. O IPES também comete falhas, tá? Ao sul, município de Ubajara, o menor parque nacional do Brasil. A leste, para cá, ó, se estendendo também Ubajara. A leste, Frecheirinha. Coreaú, a leste, e Moraújo. Opa, peraí, Moraújo é. Eles entendem que Moraújo está na porção norte e também está na porção leste. Você vai entender isso aqui, ó. Norte, sul, leste, oeste. Certinho? Mais a oeste, nós vamos ter Viçosa do Ceará, né? A Igreja do Céu, a Casa dos Licores, espetacular. E a polêmica, a confusão instalada com o estado do Piauí. O estado do Piauí, toda essa região aqui, né? Se você é cearense ou mora no Ceará há bastante tempo, o Cearazinho de Açúcar tem um formato mais ou menos assim, né? E tal. Essa região aqui é a região da Ibiapaba. E essa questão aqui, essa região, está em litígio, em disputa com o Piauí há mais de 325 anos. Aqui, a nossa posição geográfica de Tianguá, bem aqui assim, circulado, aí você vai entender por que é que nós fazemos limite com Granja, certinho, ó? Bem aqui assim, ó, no mapa do Cearazinho de Açúcar. A área de Tianguá não é um município pequeno, tem quase 1.000 quilômetros. O que é quem está afirmando isso? Vamos comparar com dois outros municípios. 79 quilômetros quadrados, Eusébio. 312 quilômetros quadrados, a capital Fortaleza. Olha o tamanho de Tianguá. Basicamente, 3 vezes a área de Fortaleza. Se localiza na porção noroeste do estado do Ceará. Onde é o noroeste, Brando? Vamos lá. Norte, sul, leste, oeste. Noroeste. Entre o norte e o oeste. Simples desse jeito, certinho? E aí nós vamos ter acesso a duas BRs, a 403 e a 222, e uma CE 187, tá? O IPES diz que
Tianguá está a 281 quilômetros de Fortaleza, certo? Isso é o que o IPES diz, mas o IPES considera uma coisa só, considera a linha reta, quando, na verdade, a distância capital é de 333 quilômetros, certinho? Isso aqui é a coisa mais comum em cair em concurso de caráter regional. Região intermediária, região imediata, mesorregião e microrregião. Microrregião é a Ibiapaba, toda essa porção aqui, para apagar logo tudo, toda essa porção aqui, ó, é a zona de influência da Ibiapaba, certinho? Essa é a Ibiapaba. Microrregião Ibiapaba, mesorregião noroeste do estado, por causa da posição geográfica que ela vai ocupar, certinho? Vem para cá, ó. Ok? E região imediata, tá? A região mais próxima da cidade. A intermediária é Sobral. Bom, mas Sobral está longe de Tianguá. É, mas Sobral tem uma região metropolitana criada em 2016. Sobral é mais antiga. Sobral tem um poder econômico maior, então polariza, influencia a cidade de Tianguá. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui, olhar para vocês. Tranquilo, meninos, até aqui? Opa, chegou. Valendo, nenhum problema até aqui, mantemos o ritmo, aceleramos, desaceleramos, vocês é que dizem. Eu sou suspeito que eu estou sempre em 220 volts. Até aqui está tudo na paz, posso continuar, estico a baladeira, pronto, nenhum problema, né? Opa, alguém ia falar alguma coisa, não sei. Não, né? Então vamos embora, são 25 questões para nós resolvermos. Volta no primeiro, mas você tem que ser mais específico, João. Volta no primeiro, eu não entendi. Volta no primeiro slide ou volta na primeira marcação? Primeira região, intermediária, né, que é a região de Sobral. Tassi, não sei se está baixo. Gente, alguém confirma aí se o áudio está saindo baixo? O pessoal da Tassi. Cadê a coordenação? Meus coordenadores, me digam aí se está... Ó, estão dizendo que está tudo ok, Tassi. É o teu. Esses iPhones 16, 17, parece que dá um problema mesmo. Pronto, deixa eu voltar lá, Everson. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro slide. Eita, agora o Meet começou a esculhambar o negócio. Não tem nada não. Prontinho, prontinho, prontinho. Opa, voltando ao nosso slide. Prontinho. Aqui. Certinho. Nosso primeiro slide. Esse recorte é o recorte do IPES. Por que é que eu estou dizendo isso e já antecipando isso? Porque se você der uma olhadinha com calma, certo? O IPES só vai destacar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 distritos. Estão vendo aí? Esse é o mapa do IPES. Só tem 5 distritos. 5. Só tem uma atualização até 2014 de informação. Então, nós não podemos trabalhar com a linha de informação desatualizada. Certinho? Daí as posições geográficas. E aí o segundo, a região intermediária de influência. Região imediata, mais próximo. Cuidado, que você vai observar que tanto a região intermediária quanto a região imediata, certinho, ó, São Benedito, não faz limites com Tianguá. Ipu não faz limite com Tianguá. Guaraciaba do Norte não faz limites com Tianguá, mas é a região mais próxima. Sobral é uma zona de influência econômica, política, né? Tudo isso, até porque também é mais antiga, concorreu aí
ao cargo de ser a princesinha do norte, a capital do Ceará. Beleza? E aí, vamos começar com o primeiro grande problema. Antes de ter solução, nós vamos ter um monte de problema. Certinho? Primeiro grande problema. O que significa Tianguá? Pronto. Se cair só uma questão dessa, o que é que significa Tianguá? Isso já abre espaço para uma porrada de recurso. Por quê? Porque nós temos várias significações. Essa última aqui, ó, boqueirão do bico do papagaio, é a versão que é adotada pelo IPES, certinho? A versão adotada pelo IPES. Já Tomás Pompeu Sobrinho, ele entende que Tianguá é o gancho que agarra, uma alusão ao riacho Tianguá, certinho? Em outras versões, né, há quem diga também, alguns historiadores, que Tianguá é um dente curvo, lembrando, fazendo menção a um dente de cobra venenosa. Então, nós temos 4 opções de significação para a palavra Tianguá. A última, boqueirão do bico de papagaio, é uma versão do IPES. A prefeitura e outras situações adotam gancho que agarra ou cancho de água, certinho? Então, cuidado quando chegar nessa situação. Piorando a situação, nós vamos ter aqui, por exemplo, o brasão, né? O brasão tem aqui a data em que o município foi elevado à condição de cidade, 31 de julho de 1890. Aqui nós vamos ter a atividade agrícola do município, cana de um lado e café do outro, né? Aqui nós vamos ter o sol radiante, as estrelas, essas estrelas serão os distritos, inclusive a lei orgânica do município de Tianguá determina que, se um distrito for extinto, o brasão tem que ser modificado. Criei mais um distrito, acrescento mais uma estrela no brasão, né? E a confluência das estradas que passam por Tianguá, certinho? Em forma de X, num brasão tipicamente português, certinho? Aí o brasão, que é uma das armas municipais. Todos os municípios têm 3 armas: o hino, a bandeira e o brasão. Nós colocamos só o brasão, porque hino e bandeira ainda virá em aulas posteriores, tá? Nós temos aqui o mapa, um dos mapas mais antigos do Ceará, e quando você vai lá no site da prefeitura de Tianguá, ou quando você vai mesmo no IBGE, ou rascunha ali o IPES, você não vai encontrar, digo que eu vasculhei, informações sobre Tianguá antes do século XIX. No entanto, a ocupação de Tianguá, ela começa no século XVI. Pô, e como é que eu vou saber quando é século XVI, século XVII, século XVIII, século setenta? Simples. Se a data termina em 00, a primeira dezena dá nome ao século, século XV. Se termina diferente de 0, eu acrescento uma unidade à primeira dezena, século XVI. Então, 1590, século XVI. Só que tem alguns agravantes. Qual é o agravante? A história do Ceará, de verdade, a história do Ceará oficial, começa em 1603. Se começa em 1603, por que é que nós já temos menção da região em 1590? Por um motivo simples. Tá? Entre 1580 e 1640,
século XVI ou século XVII, aconteceu a chamada União Ibérica. O rei de Portugal morre, não deixa herdeiros, quem assume é o rei da Espanha, Filipe II. E aí, Filipe II, rei da Espanha, passa a ser, simultaneamente, rei de Portugal, rei da Espanha e rei do Brasil. E quem distribuía a produção de cana brasileira eram os holandeses. E os espanhóis não se bicavam com os holandeses. Tá? E existia o Tratado de Tordesilhas. O que é que aconteceu? Quando a Espanha assume o governo de Portugal e do Brasil, isso fragiliza os reinos ibéricos e abre espaço para as invasões. E aí o Brasil foi invadido por franceses e foi invadido também por holandeses. Os franceses invadiram o Brasil em dois pontos. Invadiram o Brasil no Rio de Janeiro e invadiram o Brasil no Maranhão. A pergunta é, qual é a relação do Maranhão, do Rio de Janeiro, dos franceses com o Ceará? Pois bem, bem aqui nessa região, onde nós temos a nossa Ibiapaba, e hoje nós temos o Piauí, não existia Piauí. Era Maranhão e depois nós tínhamos a província do Ceará Grande. E essa região aqui, ó, estava lotada de franceses. Quando Portugal começa a retomar o seu poder, ela manda uma expedição para cá para expulsar os franceses. E essa região já era habitada pelos povos originários chamados de Tabajaras, com destaque para Morubixabirapuã, ou Mel Redondo, certinho? Mel Redondo, quando? 1590, a presença dos corsários, né, os piratas pagos pelo governo francês. Quando o Martim Soares Moreno, o Pero Coelho como o Capitão Mó e Martim Soares Moreno como soldado vieram, eles tinham o objetivo de expulsar franceses, estabelecer a paz e estabelecer também um forte aqui junto ao nosso litoral. Tranquilo? Vou sair daqui, voltar para vocês para ver se há alguma dúvida, senão nós avançamos. De olho no relógio. Opa, mensagem aqui. Se for, vai depender aí da coordenação. No final da aula eu transformo os slides em PDF e aí disponibilizo. Tranquilo? Caríssimos, até aqui tudo na paz, tudo de boa. Né? Então a história de Tianguá começa lá em 1590. Só tem alguns agravantes. Sempre tem agravantes, tá? Eu dou todas as informações, da direita, à esquerda, ao centro, para não chegar na prova seguro. Primeira informação. Comumente, os povos originários do Ceará estavam divididos em dois grandes segmentos. Os tupis no litoral, mais frequentemente, e os tapuias no interior. Tá? Tapuia é língua travada. Né? Os indígenas, povos originários do litoral, não se bicavam, não gostavam dos indígenas do interior. Era comum as batalhas. Né? Então, quem mais matou indígena nesse país foi indígena. Antes mesmo da chegada dos colonizadores. Portugueses do mal mataram os indígenas. Mataram, verdade. Mas indígenas do mal também mataram indígenas. Eram as guerras tribais que sempre aconteceram em toda a história brasileira. Isso é um fato irrefutável. Tranquilo? A partir dessa ocupação, 1590, chegam no século XVII dois jesuítas, Francisco Pinto e Luiz Figueira, e vão estabelecer nessa região um aldeamento, uma aldeia artificial, com o objetivo de realizar a catequese, a doutrinação católica aos povos originários ou indígenas daquela região. Tranquilo? Deixa eu voltar para o meu slide, de olho no tempo, né? Porque nós temos aí muitas questões a serem resolvidas. Então, se em algum momento eu acelerar só um pouquinho, pessoas, né, tem compreensão e amor ao próximo, né, tal, é uma falha justificada. Tianguaense é o gentílico, cuidado, cai muitas vezes na prova.
Nessa região, só no século XIX, aqui, ó, 1850, com o estabelecimento de lei de terras, né, é que nós vamos ter a formação de um sítio chamado Sítio Chapadinha. Nessa época, nós já tínhamos aí a vila, já tínhamos a cidade de Viçosa, que anteriormente era a Vila de Viçosa Real da América. Por quê? Porque por volta de 1720, tá, os jesuítas são expulsos do Brasil. E, por decreto real, né, as vilas, as aldeias e muitos dos aldeamentos, né, as aldeias artificiais com o objetivo de catequizar os indígenas, foram elevados à condição de vila. E é nesse contexto que vai surgir a Vila Viçosa Real da América, posteriormente a cidade de Viçosa, que vai dar origem, um desmembramento ali à cidade de Tianguá, certinho? Você está vendo aqui no mapa à sua esquerda, à esquerda da sua tela, ó, que já aparece no século XVIII, ó, aqui, ó, Viçosa, né? Já está aparecendo aqui, ó, Quixeramobim, já está aparecendo Fortaleza, associado aos grandes rios, ó. Esse aqui é o Rio Jaguaribe, é o grande rio Jaguaribe, né? Sem ele, a ocupação do Ceará teria sido extremamente mais demorada. Nesse contexto, vai surgir um povoado, né? Lateral ali, paralelo à Fazenda Chapadinha. E esse povoado vai se chamar Barrocão, que inclusive é a primeira denominação do município de Tianguá. Permanece com essa denominação, né? As terras mais férteis, mais elevada, maior umidade, inclusive haviam se tornado comumente refúgio da seca. Quando havia seca, muitas pessoas fugiam para a zona serrana e fugiam também para o litoral. Então, nesse contexto, é mantido a denominação de Barrocão e permanece como distrito de Viçosa Real, depois Viçosa do Ceará. Até que, no dia 31 de julho de 1890, certinho? Volta para cá, ó. 31 de julho de 1890. 31 de julho de 1890. Sai da condição de distrito e é elevado à condição de vila. E por conta disso também vai trocar o nome de Barrocão, tá, para Tianguá. No mesmo ano, só que não é em julho, é em setembro. Agora, detalhe, agravante. Só na década de 30, 1931, na época em que o Brasil estava vivendo a chamada Era Vargas, de 1930 até 45, Era Vargas. Tianguá, a vila de Tianguá, não tinha sido elevada à cidade até então, é extinta. Ela é extinta e vai virar um distrito de Ubajara, certinho? É extinta. Depois, volta de novo, em 33, à condição de município. Opa, alguém mandou mensagem aí, deixa eu ver qual é. Cadê? Opa, cadê? Fala, João. Boa noite, O João professor. levantou a mão aí. É, Boa noite, João. mas assim, todas as vilas não eram automaticamente transformadas em município, não? Depois da Não, República? não, não. É, o decreto imperial de 1823, de Dom Pedro I, ele determinou que as vilas
tá? As vilas mais importantes fossem levadas à condição de cidade. Por exemplo, Fortaleza foi vila de 1726 até 1821. E aí Fortaleza saiu da condição de vila e virou cidade de Fortaleza de Nova Bragança. No entanto, a denominação de vila era um pouco melhor do que um povoamento ou uma povoação. Então, muitas vezes, a condição de vila não era autônoma ou imediata à situação de cidade. Por exemplo, Tianguá ficou como vila até a década de 30. Depois é levado à condição de cidade de forma permanente. Foi extinto em 31 e voltou em 33. Por quê? Porque existe uma situação estranha, que é uma espécie de hierarquia urbana. Vila, distrito, né? Um distrito pode se emancipar e virar cidade. Vou dar um exemplo. Tava fazendo aula de Quixeramobim, né? Aula ministrada de Quixeramobim, e um dos distritos de Quixeramobim era Madalena. Só que Madalena se emancipou e virou município. Maracanaú era um distrito de Maranguape, se emancipou, virou cidade. Eusébio era um distrito de Aquiraz, se emancipou e virou cidade. Então, não havia uma obrigatoriedade de sair da condição de vila e imediatamente tornar cidade. Dependia de alguns fatores. Geralmente eram fatores políticos, os coronéis, os donos de fazenda, os produtores de gado, café ou cacau, e a condição socioeconômica para que essa cidade, essa vila pudesse migrar. Uma independência política acima da situação de povoado. Por quê? Porque para se estabelecer uma vila, geralmente surgia a partir de um núcleo religioso. Tanto é que só depois haverá a emancipação do curato, né, da questão religiosa católica de Tianguá. Durante muito tempo, ela ficou subordinada a outra diocese, a outro curato. Né? O que caracterizava o estabelecimento da vila, por exemplo, durante o século XVIII, XVII e XVIII, era o estabelecimento de um pelourinho. Né? Aí nós tínhamos o estabelecimento de uma vila. Ela já tinha alguma autonomia política. Só quando se emancipava para a condição de cidade, aí sim ela tinha uma autonomia maior. Significava que ela ia permanecer na condição de cidade? Não. Tanto é que, por decreto estadual, podia ser extinta e voltar ou à condição de distrito ou à condição de vila. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, vamos embora. Deixa eu correr aqui. Olha, o tempo está no meu pescoço agora. Mas vai dar certo. Vai dar tempo, não tem pressa não. Final dá tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou o final. Né? Mas daqui a pouco eu começo a resolver questões com vocês. Vamos lá, cadê o meu? Ah, pronto, tá aqui. Tianguá, posição geográfica, Norte Brasão, Chapadinha, Barrotão, a condição de cidade, né? Segunda metade do século XIX é erigido, é edificado uma capela em homenagem a Santana, avó de Jesus, né? Vocês são católicos, né, meninos? Quem não for católico tem que saber disso, tá? A padroeira, patrona de Tianguá, Nossa Senhora Santana. Posteriormente, né, vai se edificar uma igreja mais importante, a igreja matriz vai ser estabelecida. Então, se cair na nossa prova, como já caiu na prova, qual a padroeira de Tianguá, Nossa Senhora Santana, o Simplesmente Santana? Em 1911, certinho, olha a situação, Tianguá ainda era distrito, 31 volta à condição de vila, é extinta, volta à situação de cidade em 33, e a partir de 33, Tianguá começa a estabelecer distritos. Frecheirinha Santo Antônio, de uma cidade que tinha sido extinta, que era Palmas. Posteriormente, em 33, pula de 2 distritos para 6 distritos. Muita calma nessa hora. Essa aqui, Nova Olinda, não tem relação nenhuma com o município de Nova Olinda, até porque Tianguá está na Ibiapaba e Nova Olinda está lá na região do Cariri cearense. Muita calma nesta hora, muita calma nesta hora. Toda vida que nós falarmos de Cariri, tá?
aqui, ó, Cearazinho de Açúcar. Para cá, com o Rio Grande do Norte, eu tenho o Apodi. Para cá, ao sul, eu vou ter o Cariri, que é a região do Araripe, né? E quando eu falo Cariri, é o Cariri cearense. Eu tenho Cariri cearense, Cariri pernambucano, Cariri paraibano e Cariri piauiense. E essa região aqui, entre o Ceará e o Piauí, que é a região da Ibiapaba. Então, Nova Olinda é um município dessa região. Não tem relação nenhuma com a questão de Tianguá, certinho? Em 35, né, Frecheirinha e Santo Antônio vão formar um município de novo, que é Palmas. Posteriormente, esse município vai ser extinto. Em 37, Tianguá, que tinha 6 distritos, passa a ter apenas 4. Nova Olinda, Riachão e Santa Luzia, porque perdeu 2, Santo Antônio e Frecheirinha, foram compor um novo município. Até que, em 38, década de 30, Nova Olinda vai receber o nome de Pitanga e Riachão vai receber o nome de Uberaba, certinho? E aí, criando um distrito chamado Palmeirinha. Década de 40, 1943, ainda sobre o governo do senhor Getúlio Dornelles Vargas, né? Nós vamos ter aí que Santa Luzia troca de nome para Taibinha. E Uberaba troca o nome para Arapá. E se você voltar um pouquinho, nós vamos ter aqui Pitanga para Curataí e Palmeirinha para Pindoguaba. Volta só um pouquinho no nosso mapa. Beleza? Olha aqui, ó. Arapá, Tabainha, Caruatai, Tianguá e Pindoguaba. Certinho? Você está vendo? 5 distritos com mudança de denominação. Por que é que eu dou essas informações que são um tanto quanto cansativas? Porque nós não sabemos se o elaborador da prova terá o mesmo cuidado que nós temos. Na década de 50 até a década de 60, permanecem os 5 distritos. Tianguá, que é o mais antigo, Arapá, Curataí, Pindoguaba e Itabaiinha, até a década de 60. No entanto, o que é que acontece? Em 1964, de 64 a 85, nós vamos ter no Brasil a tal da ditadura militar, né? E durante esse período, foi tudo muito confuso no Brasil. Gente desapareceu, tortura, gente foi morta, esculhambação que prevalece até hoje. Antes desse contexto, o município de Tianguá, ele vai sofrer uma modificação. Ele vai perder esse distrito e esse distrito vai formar um novo município, Monsenhor Aguiar. Posteriormente, será extinto, tá? Em 65, vai ser extinto o município de Monsenhor Aguiar. Por que eu estou dando ênfase? Porque na prova de 2016 caiu uma questão exatamente com esse conteúdo. A banca, à época, era a famigerada US, tá? E olha só, essa informação aqui, ó, é a informação, tá, que você não vai encontrar lá apenas no IBGE, certinho? Em 2014, foi criado o Distrito de Bela Vista, né? E atualmente agora, Tianguá tem sede, Arapá, Pindoguaba, Caruatai, Tabainha,
Itaguaruna, Acarape e Bela Vista. No entanto, se você voltar para cá e observar, você vai ver que aqui só tem 5 distritos. E atualmente nós temos 8. Mas não confie em mim, conte. Vamos lá, não confiando em mim, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltando ainda uma estrelinha, né? Que é o acréscimo de mais um distrito. Qual é o distrito que está faltando aqui? Se tem 7 ali, está faltando alguma? Brando, quase está faltando nenhuma. Olhe bem aqui. São 7 distritos. E essa estrelona aqui é nada mais do que o distrito sede, que é Tianguá. Tranquilo? Eu vou voltar aí para vocês antes de entrar em economia, para a gente acelerar o nosso processo. Bora lá. Seres humanos maravilhosos. Até aqui tudo na paz. Tranquilo? Sim. Mantemos o ritmo. Só molhar aqui a garganta, porque só Jesus na causa. Bora. Agora a gente vai entrar num ponto delicado. Economia. Quais os 7 distritos? Mostra agora, Edson, que os 5 tradicionais, deixa eu voltar para lá, para já entrar em economia, e já resolver essa questão para você. Cadê? Oh, vai ter hora que o Meet dá uma bugada que só Jesus na causa. Genésio, tu já foi aluno nosso, já, Genésio? O rosto do Genésio não me é estranho. Não sei qual foi o concurso. Posso estar enganado. Só o Meet aqui me ajudar, gente, que aí eu volto para lá, para a gente já começar. Opa, agora deu certo. Prontinho. Ó, os nossos distritos oficialmente atuais. Lá no finalzinho, gente. Prontinho, ó. Diretamente do site da prefeitura, hein? Se tiver engano, engano da prefeitura. Tianguá, que é a sede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volta para cá. 7 estrelas em cima. Lei Orgânica Municipal. A estrela sede, que é Tianguá. Certinho? Tá aí tudo marcadinho. E aí vem uma situação chamada de economia. Beleza? Olha a situação econômica. Tá? Aqui é a renda per capita, renda por cabeça. Como é que eu obtenho essa renda per capita? Eu pego a minha população, perdão, eu pego o meu PIB, né? Pego o PIB, Produto Interno Bruto, e divido pela população. Aí eu vou ter uma média. E essa média diz que cidadão de Tianguá está recebendo 22.470. Ou seja, o PIB, a renda média de Tianguá, é elevada. Ó. Ele ocupa a 15ª posição em relação aos municípios cearenses. No entanto, cuidado quando nós falarmos de população. Por quê? Em 2022, a população de Tianguá, tá, era de 81.506. População estimada de Tianguá, dados do IBGE 2024, 86.137. Por que é importante eu saber o tamanho da população? Porque o tamanho da população vai determinar a renda per capita, o tamanho da população também vai determinar o número de vereadores da Câmara Legislativa. O número de vereadores é determinado pelo tamanho da população, tá? Infere também, interfere aqui, ó, o chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Esse Índice de Desenvolvimento Humano, ele considera
3 aspectos. Só para você não esquecer, ó. Longevidade, também pode se chamar de expectativa de vida, educação ou escolaridade, e vai considerar também a chamada renda per capita. Renda por cabeça. Ó, aqui, ó, renda per capita. Tranquilo? Ainda considerando os aspectos econômicos, dê uma olhadinha bem aqui, do seu lado direito. O PIB, não é da população, o PIB do município, certinho? E o PIB separado por setores, ó. Agropecuária, indústria e serviços. Se você observar, você vai ver de cara que o PIB de serviços é maior do que os outros dois. Então, o que é que predomina em Tianguá? Serviços. Se continuar observando, vai observar também que existe uma quantidade considerável de pessoas que dependem ou do Bolsa Família ou de serviços sociais. A população é em torno de 81 mil, né? 80.137. Desses 81 mil, quase 30 mil, né? Na verdade, mais de 30 mil, dependiam de ou Bolsa Família ou da Previdência Social, dos aposentados. E o dado é do IPES, tá? No anuário do Ceará, e o ano é 2023. Considerando as atividades econômicas, nós vamos ter ali a produção agrícola, abacaxi, morango, algodão, cana-de-açúcar, fruta, bovino, ovino, caprino, né? Extrativismo vegetal, carvão, produção de babaçu, buriti, produção de licor, né, de caráter artesanal e tal. E uma coisa estranhíssima, né? Muita gente esquece dessa situação e já foi tema de prova, que é isso aqui, ó. Complexo eólico de Tianguá. Começou a funcionar em 2016. E para esse ano e para o ano que vem, vai receber um investimento de mais de 700 milhões nessa mesma região. Parque eólico. Os produtores de energia eólica do Brasil, destaque, são 3. Em primeiro lugar, Rio Grande do Norte. Segundo lugar, Bahia. E terceiro, Cearazinho de Açúcar. Certinho? E aqui, tá? Para a gente começar as nossas questões, alguns pontos turísticos importantes. Sítio Bosco, Reserva Ecológica Serra Grande, o Cristo, Cascata do Hotel Tour e aqui, ó, o Jaburu, né? E a formação de uma praia na zona serrana. Inclusive, as agências de turismo vendem isso, né? Venha para a praia na serra, né? A formação em torno aí do açude Jaburu. E a lista dos principais atrativos turísticos de Tianguá. Açude Jaburu, Cachoeira Sete Quedas, Trio Transumância, Rampa de Voo Livre, Cabeça da Negra, Cachoeira do Marinema, Trilha do Pinga, do Espia, né, Espelho da Vida, e a Reserva Ecológica da Cachoeira da Floresta. Tranquilo? Olha só a nossa primeira questão. Vou voltar aí para vocês. Prontinho, ver se tem alguma dúvida, se não, a gente vai resolver questões agora até dar uma dor. Prontinho, caríssimos. Opa, tem uma mensagem aqui. Pá, 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 pá. Sim, exato. Exatamente isso, João. Vamos lá. Pessoas. Eu tenho agora meia hora, talvez 35 minutos, para resolver 25 questões. Como é que vocês querem que eu faça? Vamos fazer um acerto aqui, né? Tudo é negociado. Eu tiro essa meia hora e resolvo todas as questões, ou vou aqui colocando uma questão para você resolver, vou resolvendo até o nosso tempo limite, e no finalzinho o gabarito.
Primeira opção ou segunda opção? Para não ter problema. Nós somos uma democracia. Digam aí. No final tem o gabarito. O gabarito está pronto. E aí, como fazemos? Primeira, então pronto. Então, daqui para frente eu vou resolver questões. Certinho? Resolver todas as 25 questões. Um tiro e uma queda, um tiro e uma queda. E já vou dizendo se a questão é de nível fácil, de nível médio, de nível difícil. Certo? Para você ver como é que as questões são montadas e graduadas. Inicialmente, acho que as 10 primeiras questões, eu coloquei só questão do concurso passado. Certo? Só para você ver que nós estamos exatamente dentro da linha. Agora, a banca com Supan, anteriormente foi o S. As duas trabalham no circuito ABCD, tá? E eu coloquei também questão no circuito ABCDE. Por quê? Vamos puxar o nível. A prova acontece daqui a pouco. Passou o carnaval, começou o ano. E aí, daqui a pouco, a gente está em setembro. Tranquilo? Então, vamos embora. Colocar aqui na linha de frente as nossas questõezinhas e passar o rodo geral. É isso se o Meet deixar, né? O Meet, a hora dá uma bugada, deve ser a concorrência tendo mandinga aí para vocês, né? Deve ser, né? Vocês estão com a fé em dia, né? Estão na quaresma, quem é católico, né? Não estão comendo carne. Eu não estou comendo carne há muito tempo, né? Eu estou na quaresma há um tempão, né? Porque o preço da carne, meu Jesus. Por isso, quando vocês passarem no concurso em breve, não se acanhem. Podem me chamar, eu vou para churrasco, né? Eu como carne, eu tomo cerveja, e eu não tenho essas besteiras, não. Sendo 0,800, eu tô. É, pelo amor de Deus, eu não estou podendo comprar mais nem ovo. Imagine picanha, meu Jesus amado. Só se eu escrever no ovo picanha e comer, meu Jesus, oh meu Deus. Fale pela boca de um anjo, né? Vamos lá. Resolvendo agora as nossas questõezinhas. Ligeiro bala, beleza? Primeira questão. Considere as seguintes afirmações a respeito do município de Tianguá e assinale V para verdadeiro e R para falso. Melhor tipo de questão que nós podemos ter. Certinho? Melhor tipo de questão que nós podemos ter. Por quê? V ou F. À medida que você vai resolvendo as questões, né, as assertivas, os itens vão se descortinando. Primeiro, a população do município de Tianguá, em sua maior parte, está distribuída na zona urbana. Verdadeiríssimo. Tá? Uma área urbana concentrada no setor de serviços. Se a primeira é verdadeira, eu já elimino dois itens, a C e a D, sem nem piscar. Tá? Só preciso ler mais um item. Tianguá é um grande produtor de hortifruti e granjeiros, com certeza, até de morango, comida de rico. Primeira e segunda verdadeira, venho para cá, 0,800, ó. Não perca tempo, certo? Olha a terceira. Tianguá abrange Serra, Sertão, Serra, Praia e Sertão. Isso aqui é Itapipoca. Tem nada a ver com Tianguá. Certinho? Elimina também essa daqui, ó. Monsenhor Ageslau Aguiar, mais conhecido como Monsenhor Aguiar, devido a muitas suas ações, não é considerado, minha nossa senhora, ele teve muitas ações, é por isso que ele é considerado. Primeira questão, pode ser classificada de nível fácil. Ó, a segunda, antes da criação do município, as terras de Tianguá pertenciam a Moleza, tá? Granja, não podia ser. Ubajara, Tianguá esteve vinculado ao Ubajara só em 31. Frecheirinha foi um distrito. Então nós temos aí Vila Viçosa Real, né? Lá por volta de 1590, e manteve essa condição de vinculação a Viçosa até o século XIX. Olha a terceira. Essa terceira tem um agravante, meninos, aqui. Hoje, se a prova fosse hoje, essa terceira questão ela tinha que ser anulada. Por quê? Vamos lá. Cidades com até 15 mil habitantes têm 9 vereadores.
Entre 15 e 30, 11 vereadores. Entre 30 e 50, 13 vereadores. Entre 50 e 80, 15 vereadores. Certinho? Mas olha o ano. 2016. Hoje, Tianguá tem mais de 86 mil habitantes. Então, ó, ultrapassou essa meta. Tianguá está aqui, ó, entre 80 e 120 mil. Então, hoje, essa resposta deveria ter o item 17, que é o número de vereadores de Tianguá agora, entre 80 e 120 mil. Na época, a resposta era D, de dado. Até 2016, tinha entre 50 e 80 mil. Ok? Então, elimina todo o restante. Quarta questão. São municípios limítrofes. Muita calma nesta hora. Limítrofes. Fazem limite com Tianguá. De cara, nós sabemos que São Benedito não faz. Elimina o item A. Passa o rodo geral. Né? São limites, são municípios limítrofes com Tianguá. Né? Viçosa e São Benedito não fazem. Mucambo faz. Elimina o item D. Aí nós ficamos com dois itens. Coreaú e Moraújo. Coreaú faz distrito? Na dúvida, você volta bem para cá para o mapa. Ó. É um mapa que, posteriormente, você tem que mentalizar. Nós temos aqui, ó, Moraújo, Coreaú. Cadê Viçosa aqui? Cadê São Benedito? Não tem. Nós temos Frecheirinha. Então, cuidado com isso. Voltei para o mapa só para você mentalizar, tá? Mentalizar. Por quê? Nós temos São Benedito, que está na zona de influência. Nós temos Sobral, mas não significa dizer que eles farão limites. Ibiapina não faz, Viçosa faz. Então, o que é que sobra? Coreaú e Moraújo. Questão número 5. Até agora, nem uma questão elaborada, só as questões que já ocorreram em concurso. Atente às seguintes afirmações sobre o município de Tianguá. Tianguá surgiu em torno de uma pequena capela católica erigida em louvor a Nossa Senhora Santana. Quinta questão, o item 1 é muito bom, mas se você está na dúvida, você pula o item. Está na dúvida da 1, vai para o 2. Sem nenhum problema. 2. O distrito de Arapá já teve outra denominação. Com certeza que teve. Então, se a 2 é verdadeira, onde não tiver a 2, eu elimino. Ficamos agora com 3 itens. O distrito de Pindoguaba tem se mantido com a mesma denominação desde sua origem? Claro que não. Então, a 3 é falsa. Se a 3 é falsa, opção 1 e 2. Atualmente, olha só, esse advérbio. Atualmente, o município tem uma população superior a 100 mil habitantes. Hoje, 2025, tem 86 mil habitantes. Logo, esse item era falso. Prova passada. Questão número 6. Considere as seguintes assertivas. Questões de assertiva também sempre são muito boas. Certo? Sempre são muito boas. Por quê? Porque se você não sabe de uma assertiva, você pula para a assertiva seguinte. Vamos lá. O distrito de Arapá foi elevado à categoria de município com a denominação de Monsenhor Aguiar, mas com o advento da Revolução de 64, essa ação foi suprimida. Deixa cozinhando. Vamos para 2. Monsenhor
Tiburcio Cavalcante de Paula, que é considerado um ícone da história do município, nasceu e criou-se em Tianguá. É um ícone do município, mas não nasceu em Tianguá. Segunda é falsa. Foi elevada à condição de cidade em 63, perde essa condição em 65, porque em 64 acontece a ditadura militar. Consequentemente, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Tranquilo? Vamos avançando. Sétima, até aqui, só questão do concurso passado. Certinho? Ó. Dê uma olhadinha. Questão de assertiva. Você vai analisando a assertiva e elimina por tabela. Questão 7. Assinar a opção que não corresponde. Bem aqui, ó, letras garrafais. É um braille. Você passa a mão e você sente. Não corresponde a um distrito de Tianguá. Arapá corresponde. A Bainha corresponde. Uruatai corresponde. Araquém não corresponde. Né? Certinho? 0,800. Elimina essa questão. Questão número 8. A padroeira de Tianguá é 0,800. Né? Elimina todas as três Nossa Senhora, Conceição, Piedade e Perpétuo Socorro. Nossa Senhora Santana, tá? Avó de Jesus. Tianguá já teve a denominação de. Essa questão é um insulto. Barroquinha, barrocada, barracão. Minha nossa. Você vem para cá, elimina as três primeiras, D de dado, barrocão. E a 10ª, certinho? Atente ao que se diz respeito, Tianguá, e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. Em Tianguá, cultiva-se cana-de-açúcar. Se você lembra do brasão, e você tem que lembrar do brasão, existem duas vegetações presentes lá no brasão. Uma delas é a cana-de-açúcar e outra é o café. Então, primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, o que tiver como falsa, eu elimino por tabela. Vou para a segunda, tá? O festejo de Nossa Senhora de Santana é um dos eventos culturais de Tianguá. Com certeza. É a padroeira do município? Se é padroeira do município, é um dos festejos tradicionais. Primeira e segunda verdadeira. Por tabela, eu elimino aqui. A Diocese de Tianguá foi criada no ano de 1980, 1987. Certinho? Elimina aqui. Por tabela, né? E a primeira emissora de rádio de Tianguá é a Rádio Santana de Tianguá. Verdadeiro. Alguém foi buscar essa informação aqui no fundo do baú. Tranquilo? Eis o nível da prova, né, que nós tivemos aí. Ó, nível da prova. Essa questão, nível fácil. Essa questão, nível fácil. Essa questão, nível fácil. Essa questão de nível médio. Certinho? Saindo daqui, voltando aí para vocês, rapidinho, para não ter nenhum problema. Beleza? Até aqui, caríssimos. Tá tudo na paz, tudo tranquilo. Tranquilo? 10 questõezinhas, 10 minutinhos. Qual a C de qual questão? João, a C da questão número 10. Cadê? Sim, porque ele fala de 1980, é de 1987.
Edson, no final eu te mostro todo o gabarito. Vai dar tempo de tu printar e eu vou transformar em PDF e mandar para vocês. Pode ser assim? Só para a gente administrar o tempo? Tranquilo? Ó, só isso. Agora, toda questão que é baseada numa data, ela sempre induz o candidato ao erro, porque exige que o candidato decore o diabo da data. 80, 87. Se eu tivesse falado assim, década de 80, aí estava certo. Mas ele fixou a data 1980 e foi 87. Certinho? Então vamos lá. Resolvemos aí 10 questõezinhas. Vamos agora para mais 10, né? São 25, né? Um ritmo um pouquinho mais acelerado, mas dá tempo de a gente voltar, dirimir uma dúvida ou outra e avançamos para as nossas questões. Certinho? Não, não, porque ele fixou, ele fala depois de 80. Será que eu li errado? Deixa eu ver aqui. Vou olhar para a questão agora. Cadê? Questão número 10, né? Prontinho. Eu estou voltando aqui sem vocês verem. Tá. Depois do ano de 1980, né? Não é isso? Está falando a terceira? Depois do ano de 1980? Confere? Estranho. Depois do ano de 1980. Então, aí nós não teríamos esse gabarito, né? Nós teríamos aí que a questão seria anulada. Seria VVV e no final seria tudo verdadeiro. Certinho? Tem razão. Eu deixei passar isso aí, ó. Aí vamos lá. Eu faço a correção do gabarito agora. Conta sim, Thaís. Perfeito. Eu é que li a pressa, né? E deixei passar. Então, essa questão não tem gabarito. A questão deve ter tido um recurso, tá? Porque a questão está falsa, né? Aliás, está verdadeira. Depois da década de 80, certinho, o estabelecimento da diocese, né? De Tianguá. Então, foi dentro desse contexto aí da década de 80. Vou só fazer uma mudança aqui do gabarito, né? A vantagem de você fazer aula ao vivo. Aí você deixa passar uma coisa e aí corrige na outra. Vamos lá. Questão número 11 agora. Confere? Questão número 11. Vamos lá. Questão número 11, número 11, número 11. Pronto. 11. Olha essa questão. A questão número 11 também foi da prova ali de 2016. Assinale a opção que não corresponde, letras garrafais, ó, não corresponde a uma atração turística do município de Tianguá. Certinho? Não corresponde. 11. Vamos lá. A única que o gabarito assinala que não corresponde é essa daqui, ó. De acordo com o gabarito oficial. Certinho? Casarão do Sítio Mangueira. Os demais, o gabarito oficial aponta como atrações de lá. Inclusive, esse Sítio Bosco está aqui no nosso PowerPoint, ó. Sítio Bosco, Cascata Hotel, Reserva Ecológica, o Cristo, e aí o complexo ali da região do açude Jaburu, certinho? Questão número 12. A partir daqui é que as questões já passam a ter uma outra pegada. Elas saem do circuito ABCD e passam no circuito ABCDE, certinho? O topônimo do município. Alô? Fala! Opa, não falou não. O topônimo do município de Tianguá está associado historicamente ao surgimento e à existência de o que é que determinou a existência e a ocupação do município de Tianguá. De cara, sem medo, não foram as fazendas de gado, de jeito nenhum. Segundo, também não foi as entradas,
nem as bandeiras. Não foi estabelecido por conta disso. Aí nós ficamos com três alternativas, tá? Aldeamento indígena, aldeias indígenas, tá? E uma armadilha. Qual é a armadilha? Aqui, ó. Está historicamente associado. Se eu estou falando que está historicamente associado, eu não posso falar dessa característica, clima ameno, porque aqui não é uma questão histórica, é uma questão geográfica e econômica. Então, nós temos aí duas opções, ou o item A ou o item B de bola. O núcleo original que vai determinar a ocupação da região é justamente o processo de aldeamento indígena, quando o colonizador vai realizar ali o processo e a tentativa de catequese. 12ª questão, item A. Eu vou sair daqui, gente, só para ver qual foi a mensagem que alguém mandou. Prontinho. Cadê a mensagem? Cadê? Pá, 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 pá. Damiana, Damiana, né? O brasão, ele tem lá duas vegetações, uma delas é o café e outra é a cana. As estrelas significam os distritos, a estrela central significa o distrito sede, e o entroncamento das estradas, né, é a conexão das BRs e CE com a cidade de Tianguá. Tá? E ela tem um brasão. Embaixo tem a data de elevação de Tianguá à condição de vila, 31 de julho de 1890. Tranquilo? Esclarecido? Vamos lá, vamos embora. Opa, agora o nosso tempo estourou. Fala, Normândia. Normânia. Fala que eu te escuto ou escreve, não sei. Alô? Será que foi por engano? Não sei. E aí? Sim, não, Professor Brando, talvez. Oi, senhora. você pode explicar melhor a diferença de aldeamento e aldeia indígena? Agora, nesse momento. Vamos lá. Qual é a diferença do aldeamento para aldeia? Aldeia, só indígenas. Nenhum estrangeiro, nem padre, nem colonizador, jesuíta, nada. Só o povo originário. Aldeamento, uma aldeia criada pelos jesuítas de forma artificial. Eles criavam ou ocupavam a aldeia com o objetivo de realizar catequese, de salvar a alma dos indígenas, porque os jesuítas acreditavam que que os indígenas, povos originários, tinham alma pura, e os negros não tinham alma. Daí o processo de escravização mais fortemente com os negros do que com os indígenas. Não que os indígenas não tenham sido escravizados, tá? Por isso também é que o Marquês de Pombal, em 1720, determina a expulsão dos jesuítas das terras portuguesas, especialmente do Brasil. E aí, depois da expulsão dos jesuítas, os aldeamentos viraram vilas. Então, tinha um aldeamento, né, ali dos Tabajaras, na região da Ibiapaba, criada por Francisco Pinto e Luiz Figueira, que tinham começado os aldeamentos onde hoje nós temos Fortaleza, foram expulsos e a partir daí Vila, Viçosa, Real e depois o desdobramento que vai dar origem a Tianguá. Esclarecido? Ó, eu vou resolver mais umas 6 questões. É o tempo que nos sobra. E aí depois eu apresento o gabarito para vocês. Pode ser? Para ninguém precisar esticar? Sim, não, falem agora. Ou falem depois, mas falem. Não pode deixar de falar, não, né? Então vamos lá. Voltar aqui para as minhas questões. Questão número 12. Né? Hoje a gente resolveu uma porrada de questões. Geralmente a gente resolve menos, gente. A gente resolve 10 questões, 12 questões, né? Para resolver com maior qualidade, para dar tempo de vocês resolverem a questão, voltarem, tirarem dúvida, né? Mas como hoje, particularmente, é uma aula aberta, né?
processo de formação de turma e tal, para você ver qual é o ritmo do nosso trabalho, do meu, né? Porque eu estou ligado em 220 volts, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A exceção dos anos bissextos, que aí é 366. Certinho? Bora lá. O primeiro nome de Tianguá está corretamente assinalado no item. Primeiro nome de Tianguá. Passa o rodo, meninos. 0800. Nunca foi Ibiapina. Mato Queimado é de Calcaia. Pássaro Vermelho é Guaramiranga. Guaramiranga e Caatinga do Góis. Só sobra o quê? Santana do Barrocão. Depois reduzido só para Barrocão. Questão número 14. Essa tradução aqui é a tradução adotada pelo IPES. Certinho? Vamos estabelecer. A etimologia, o significado de Tianguá, está corretamente descrito no item. Nem é cágado, nem bananeira, nem onça preta, nem ovo horizonte. Só na questão número 14, lugar onde sempre aparece o aspecto de água, certinho? É uma das possíveis tradições para Tianguá, que também foi adotada pelo IPES, além da questão do bico do papagaio. O ciclo econômico que transcorria no século XIX, quando o povoamento de Tianguá está corretamente assinalado no item. Cuidado, ciclo econômico do século XIX. Se é século XIX, não pode ser ouro, nem pode ser borracha. Ouro, século XVIII, e a borracha, embora tenha começado no século XIX, não justificou a ocupação de Tianguá. Então, você descarta as duas. Ciclo econômico do gado, final do século XVII e início do século XVIII. Dois itens, certinho? Muita calma nessa hora agora. Questão com armadilha básica. Na imagem, no brasão de Tianguá, tem duas plantas destacadas. Uma é cana-de-açúcar e outra café. Quando você vê o café, você é tentado, induzido a marcar o item B. Só que não é. É o item D. Por quê? Nessa época, o Ceará estava vivendo um período histórico chamado de Belle Époque, a forte influência francesa. O Ceará era o maior produtor de algodão do planeta, estava distribuindo algodão para o mundo, para a Inglaterra, por conta da Guerra Civil norte-americana. Tá? E o café foi produzido no Ceará, mas não teve a grande monta, a grande importância desse período, mesmo com café produzido na região de Baturité e não de Tianguá. Questão 16. Elevado à categoria de vila com a denominação de Santana do Barrocão, não é Barracão, não, é Barrocão, certo? Pertencia juridicamente a um outro município. Está corretamente assinalado. Juridicamente pertencia a Viçosa, Aracati no litoral, Canindé no sertão, Quixeramobim no sertão central, e Itaitinga não existia à época. 17. O mais antigo distrito de Tianguá está corretamente assinalado. Qual é o mais antigo distrito? A própria sede. Elimina o restante por tabela. 18. Elevado novamente à categoria de município, com a denominação de Tianguá, pelo decreto estadual número 1156, de 4 de dezembro de 33, foi desmembrado de um outro município assinalado no item a seguir. Qual foi o município que ele foi desmembrado em 33? Cuidado, não é o município que vai dar origem a Tianguá. O município que vai dar origem a Tianguá nem está aí. Tá? Ele é desmembrado novamente de Ubajara. Em 31, ele passa a condição de distrito de Ubajara. Em 33, é desmembrado e volta à condição de município. 19. O setor da economia que mais contribui para o crescimento econômico do município é o setor de. Lembram qual é o setor responsável pela maior parte do PIB? Pronto, o setor é esse, setor de serviços.
20. No que se refere à produção agrícola, um dos produtos que mais tem contribuído para o desenvolvimento municipal está descrito de forma correta no item. O que é que tem colaborado para o crescimento econômico de Xanguá? Olha aqui, frutas, polo agrícola, frutífero, importantíssimo. E a 21ª, para a gente fechar. Um dos produtos agrícolas abaixo não faz parte da produção comum que existe em Tianguá. Ou seja, Tianguá comumente não produz isso. Vamos lá. Comumente não produz. Aqui, ó. Algodão. Porque está direto com a relação de umidade. Comumente, ó, não faz parte da produção comum. Ou seja, não é que não exista, mas não é um dos carro-chefes de Tianguá. E lá no finalzinho, meninos, aqui o gabarito bem arrumadinho para você printar. Beleza? Tá aí, ó, 25 questões. Nós resolvemos 21 das 25. Foi aceitável, tá? E aí, quem ainda não me segue, as minhas redes sociais. Opa, tem mensagem, já é Pix, algodão, pronto. Silvia, a 12 é a letra A, certinho? E aí eu vou transformar isso em PDF, mando para a coordenação e a coordenação manda a quem tiver interesse. Beleza? Senhores, muitíssimo obrigado pela paciência, espero que a turma se forme. De qualquer forma, nós estamos juntos até a vitória. Abraço, bom descanso a todos. Fui!